Thaís, ajuda aqui a mamãe um instantinho. Agora não, mãe, não tenho tempo. Pois é. Um dos maiores problemas que afligem as famílias, a falta de tempo. Você já reparou o quanto as pessoas elas justificam justamente a falta de tempo como uma desculpa, um escape para não querer estar unido, não querer fazer, não querer resolver, não querer conversar? É sobre esse tema que nós estaremos aqui conversando. Você precisa de ter tempo, sim, e investir na sua família. Está no ar o programa Família Unida de hoje. No programa da Família Unida, hoje falamos sobre a falta de tempo. E a gente sabe, vivemos num mundo moderno onde as coisas elas não andam, correm, voam a uma rapidez alucinante, não é? E tudo tem cooperado para isso. Antigamente, para alguém se corresponder à distância, era necessário o correio. E o correio não era feito de avião, muitas vezes a cavalo, a navio, a carros, e depois então os aviões, e o telex, o fax. Agora estamos na era da informática. Através de e-mail, messenger, nós conseguimos comunicar à distância. A rapidez e a velocidade com que as pessoas elas têm procurado viver realmente é alucinante. Mas ao invés de, através destes meios tecnológicos, conseguirmos mais tempo, ainda assim as pessoas dizem que não tem tempo. É verdade, parece que hoje em dia, cada vez mais as pessoas arranjam algo mais a fazer e menos tempo elas têm para conviver com seus semelhantes, com a sua família em si. Você vê que hoje em dia uma criança pequena que antes só ia para a escola para aprender a ler e escrever, hoje ela tem balé, ela tem judô, ela tem muitas atividades. As pessoas não têm tempo. Hoje elas têm muita coisa para fazer, mesmo com toda a tecnologia, parece que elas têm menos tempo para tudo. Alguma coisa, Thaís, faz com que as pessoas, com o tempo que lhes resta, porque se eu consigo ter a tecnologia me auxiliando para que as coisas funcionem de uma maneira mais rápida, com certeza sobra tempo para outras coisas. E esse outro tempo que sobra é ocupado para outras coisas que não o cuidado e o convívio familiar, não é? Eu acho que também é tudo uma questão do valor, né? A pessoa às vezes não dá valor, ela não tem aquela disciplina, não, agora eu vou dar importância a isso, e ela acaba por pôr outras coisas acima do que ela deveria fazer. Os valores vão se invertendo, a gente vive numa sociedade, por exemplo, muito consumista, muito materialista, não é? Sim. E acaba se deixando o valor família de lado. Que não deveria, que não deve, se você quer de verdade se tornar uma pessoa feliz. Esse é o tema do programa da Família Unida hoje, a falta de tempo. Um dos maiores desafios que se coloca a um casal do século XXI é encontrar tempo para a família. A vida profissional exigente e as tarefas para cumprir dentro e fora de casa, por vezes deixa pouca disponibilidade para isso. A falta de tempo surge como a grande justificação para esta ausência de espaços em comum. No entanto, é no bem-estar familiar que se tem a solidez para a sociedade em geral e para cada pessoa enquanto indivíduo. O casal surge antes da família e a família antes de qualquer afazer diário. E compreender esta sequência ajuda a perceber a importância de se investir na companhia que escolhemos para o caminho da vida, nos filhos e nas pessoas que amamos. A questão que se coloca é: como arranjar tempo se ele não sobra em lado nenhum? A resposta é escolher ter tempo em família, seja para o casal ou para os restantes membros do agregado familiar. Uma resposta simples que, no entanto, requer esforço na sua implementação. A boa notícia é que produz bons resultados.
Escolher nem sempre é fácil. Passar menos horas no trabalho, menos horas com os amigos e optar por aproveitar tempo em família é algo que requer da sua parte uma análise profunda e certa daquilo que é a sua escolha. Não escolha a sua família por obrigação. Faça-o por ser algo que realmente quer. Determine as suas prioridades. Aqui encontram-se as exigências do trabalho, o prazer em estar com os amigos ou ver um jogo de futebol ao fim de semana. E, por vezes, as responsabilidades no exterior parecem ser sempre mais importantes, principalmente porque precisamos de pagar as contas. Organize o seu horário para ter a família junta. Pequenas coisas podem funcionar. Por exemplo, aproveitar as notícias do telejornal para saber as opiniões de cada um. Contar pequenas histórias do que se passou no emprego e na escola. Treinar com a mulher ou com os filhos podem ser momentos de diálogo, promovendo o relacionamento e conhecimento dos membros em família. Os filhos beneficiam de um ambiente onde os pais espelhem satisfação conjugal. Uma vida feliz em casa ajuda no melhoramento da qualidade física, no aproveitamento laboral e escolar e são um forte indicador de sucesso. Por isso, dedique-se a quem mais ama. A família é a base da sociedade. Sem ela não existe harmonia, não existe sucesso partilhado, não existem gargalhadas nem momentos de lazer. Já dizia Benjamin Franklin, paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Bom, a maioria das pessoas concordam, não é? Justamente com aquilo que nós estamos a dizer, que é importante se tirar um tempo para a família, mas a verdade é que a maioria também não consegue muitas vezes encontrar esse tempo. Às vezes o próprio problema econômico, a crise que tem assolado o país, a pessoa que tinha um emprego, agora tem que ter dois, ou tem um part-time, quer dizer, para poder fazer frente à necessidade econômica e vai escasseando o tempo que tem. Quer dizer, é uma bola de neve. Não é? A situação atual tem realmente feito com que as pessoas priorizem outras situações que não tirar um tempo com a família. E o que a pessoa às vezes não percebe é o risco que ela corre desse lar se desfazer por causa dessa distância, por causa dessa falta de tempo. É isso que eu queria enfocar agora. As consequências disso, Cláudia. Pois, porque, por exemplo, eu conheço e tive casos mesmo na minha própria família, né, nos meus parentes, de casais que por um trabalhar de dia e o outro à noite foram se afastando a ponto de haver o divórcio. Então, a pessoa às vezes pensa que não está perdendo nada, que não está havendo um risco ali. Ela não se apercebe de que o risco é real e que as coisas podem acontecer. De repente, né, é uma mulher que se sente sozinha, carente porque não tem atenção do marido, porque ele não tem tempo e acaba achando um amigo que dá atenção, alguém que diga... Alguém então, que tem tempo para ela. Pois, exatamente. E aí, quando a pessoa vai ver, já aconteceu a situação que ela jamais imaginaria e está ali um lar desfeito. Consequências para os jovens. Eu acho que o jovem acaba por se distanciar dos pais também, não é? E acaba depois ele aprendendo isso e também levando para o resto da vida, porque aí primeiro não tem tempo para os pais, depois quando ele vai desenvolvendo, vai crescendo, também é em casa, não tem tempo para a própria família, ele leva isso com ele. Porque eu acho que a pessoa é disciplinada desde pequeno e se ela não tem essa disciplina de separar um tempo para a família, ela não vai fazer com os pais, ela não vai fazer com a esposa. Uma família, né? Ele não vai fazer com ninguém. Vai levar isso para a sua família futura. Exatamente. Não é? Costuma-se dizer bons filhos serão bons pais, é uma coisa assim? Um bom filho geralmente é um bom marido. Um bom marido, bom filho, bom marido. Se é bom marido, é bom pai, não é? Então, quer dizer, começa realmente dentro do lar, do seu primeiro lar, não é? Sim. A formação de um novo lar feliz. Toda a estrutura, né, vem dali. Bom, a Thaís esteve com os jovens? Sim, com Quais a Paloma foram? e o João. E vocês conversaram a respeito desse tema. Sim. Estou aqui com o João e com a Paloma. Paloma, vais onde? Eu estou com pressa. Mas vamos gravar agora. Tem que ser rápido. Ai, Paloma, isto já lhe aconteceu alguma vez? É algo que atrapalha a vida de muitas pessoas. E nós vamos exemplificar aqui e o João vai nos dar um desses exemplos, que é o tema de hoje, a falta de tempo. E então, João, exemplifica o que estavas a dizer para nós ainda há pouco. Bem, estavas a explicar que
esta areia significa as coisas mínimas que a pessoa tem que fazer, ou seja, aquilo que não tem prioridade na vida da pessoa. E a pessoa coloca em primeiro lugar na sua vida. Depois, este já representa aquele tipo de pessoa, de problema, que a pessoa também coloca à frente das coisas que têm prioridade, ou seja, aquilo que tem uma certa importância, só que não é prioritário também. Então ela faz isso e coloca à frente das coisas mais importantes. E então, e essas pedras? Estas pedras representam as coisas que a pessoa deve priorizar, ou seja, a família, a pessoa mesmo em si própria, por exemplo, o seu bem-estar e essas coisas. E ela coloca para o fim, ou seja, ela vai colocando, deixando tudo para o fim, até que não encontra tempo para fazer essas certas coisas que tinham prioridade na sua vida. Ao deixar para o fim, ela fica com falta de tempo para as coisas que era necessário fazer em primeiro lugar. E então, muitos querem fazer tudo ao mesmo tempo e acabam por não conseguir fazer nada. E Paloma, achas que o trabalho, os estudos são fatores culpados para uma pessoa não ter tempo para a família, para os amigos? Eu acho que não. Na minha opinião, a pessoa é que não é organizada. Há tempo para tudo. Eu penso assim, a falta de tempo é uma opção. A pessoa só não tem tempo porque ela não quer. Ela não sabe o que foi que o João disse, não sabe priorizar as coisas principais. Por exemplo, a pessoa tem horário de trabalho, mas tem a família em casa à espera, só que ela apareceu mais uma coisa, então o que ela faz? Deixa a família para concluir o trabalho, entendes? Então eu penso que a falta de tempo é uma opção. E tu, João, achas que é o mesmo ou achas que há trabalho, os estudos acabam por ajudar a pessoa a não ter a falta de tempo? Eu concordo exatamente com o que a Paloma falou, porque a pessoa é que escolhe ter falta de tempo, ou seja, se a pessoa for organizada e, por exemplo, como ela referiu, no trabalho, se a pessoa tem que ir agora ter com a família, mas tem uma coisa para fazer no trabalho, a prioridade era ir ter com a família. Ela é que escolhe, por exemplo, se tem aquilo para fazer, ou ela durante o dia não se esforçou para realizar aquele trabalho, ou então ela deixa ou para fazer no dia a seguir, porque a prioridade é a família, do que ela estar a fazer o trabalho e deixar a família pendurada, entre aspas. Ou seja, eu apoio completamente a Paloma na sua opinião. E Paloma, tu que és casada, achas que a falta de tempo pode afetar um casamento? Sem dúvida, acho que é a principal causa do divórcio. Eu não sei se é aqui em Portugal, mas como se diz, ninguém casa para se separar, entende? Só que é difícil lidar com o tempo. Por exemplo, eu trabalho, meu esposo trabalha, eu tenho casa para arranjar, eu tenho janta para fazer, saio do trabalho correndo, mas lá está. O espaço que é do meu esposo para eu cuidar dele, eu não ponho nada à frente, entendes? Eu deixo às vezes até coisas minhas que eu gostaria de fazer, ou, por exemplo, o tempo que eu tenho para ler um livro é ao mesmo tempo que nós os dois sentamos juntos no sofá, entendes? Então eu sacrifico a minha vontade para dar atenção para ele. Então é sim realmente a causa de muitos casamentos. Nós vamos olhar assim, grandes empresários, a maioria é divorciado. Por quê? Porque investiu toda a força no trabalho e esqueceu da família. E o porquê que isso acontece? Qual o real motivo, não é, de se desculpar com a falta de tempo? O próprio Criador, o Criador do tempo, que é Deus, disse que há tempo para todas as coisas. Quer dizer, o Criador do tempo, ele diz que é tempo para todas as coisas, mas as pessoas alegam que não tem tempo de estar com o filho, não tem tempo de acompanhar o filho nos seus estudos. O filho, como vocês ensinaram, não é? Em áudio, no início do programa, você chamando a Thaís, agora não posso, não tenho tempo, os filhos alegam a falta de tempo para não estar com os pais. Será que realmente é falta de tempo? Ou isso acaba sendo um clichê, uma desculpa para todas as outras coisas? Eu creio que não é questão nem de desculpa. Eu acho que é uma falta da pessoa ela se disciplinar e colocar as prioridades, né? Ela se organizar. Porque você vê que
Muitas pessoas hoje em dia também gastam muito tempo na internet, no Facebook, em outras coisas assim, como essa. E às vezes ela podia ter tirando esse tempo para ela fazer, de repente, uma coisa que ela não tá adiando dentro de casa, ou uma conversa, ou convívio com a família. E as pessoas gastam muito tempo com outras coisas que não são verdadeiramente a prioridade, o mais importante dentro de um lar, né? E depois elas dizem que não tem tempo, porque elas gastaram tempo em coisas que elas poderiam, de repente, até ir lá no Facebook, ou seja, o que for, mas ter um tempo mais curto, menor, para ter mais tempo para você conversar, para você dialogar com a família, perguntar ao filho como é que foi a escola, enfim, fazer um serviço em casa que ela tem que fazer, a dona de casa, no caso. Porque hoje é muito comum mesmo as donas de casa, até as senhoras de idade, elas estarem no computador, né? Então, Thaís, os jovens, muitas vezes, eles alegam a falta de tempo para não estar com os pais. A gente sabe que, para muitos jovens, adolescentes, parece até, às vezes, um transtorno, né? Estar com os pais, sair com os pais, passear com os pais. Você acha que é desculpa do filho, no caso, dos jovens? É sim, eu acho que tem as duas vertentes. Acho que tem aquele que simplesmente não se sabe organizar e acaba por se deixar envolvendo em tudo e acaba por ver ali cheio de coisas para fazer e não consegue. E acho que também tem aquele outro que foge realmente dos pais, alegando ter desculpa, que às vezes até arranja o que fazer, né? Às vezes nem tem nada o que fazer, mas arranja o que fazer para dizer não tenho tempo e está longe dos pais. Acho que tem os dois lados. Bom, e quando isso acontece, deve-se rever o porquê essa fuga da convivência, de estarem juntos, não é? O porquê se arranjar pretextos, desculpas e situações para não se conviver. Quando a família deve ser prioridade e outras coisas devem se colocar de lado. Deveria de ser o contrário. Não, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, porque eu tenho que estar com a minha família. Porque tudo passa e momentos que poderiam ser marcados de forma positiva entre o casal, entre a família, e por conta da falta de tempo, da falta de organização, passa-se momentos. Quantos pais não acompanham de verdade, de perto, o crescimento do filho, aquela idade, não é? Dos 3, 4 anos da criança. Quem está mais com o filho, às vezes, é a babá, é a ama, na verdade? Exatamente. Mas você sabe que há também, às vezes, o contrário, né? Um filho que se forma, que vai viver a sua vida, às vezes também ele nunca tira um tempo para perguntar como está o pai e a mãe, que às vezes já estão idosos. De repente ele perde esse pai ou essa mãe, ele vai, poxa, eu podia ter tirado mais tempo para minha família. É verdade. Né? Então tudo isso a pessoa tem que levar em conta e saber que a família é algo extremamente importante, que ela tem que ter esse convívio, ela tem que ter essa união, né? Esse diálogo, esse estar perto. É muito importante isso. Bom, nós vamos então saber a opinião das pessoas nas ruas, o que elas acham a respeito deste tema. Passa muito tempo com a sua família? Sim, mais ou menos, não posso queixar. É assim, muito pouco, porque eu trabalho e trabalho de manhã, estudo à noite, portanto passo muito pouco tempo com eles. Nem por isso eu sou motorista de autocarros e então passo bastante tempo fora da família, é verdade. No tempo que passa com a sua família, como é que o aproveita? Aproveito da melhor maneira com a esposa e tenho 2 filhas, tento aproveitar da melhor maneira, é verdade. Da melhor maneira possível, quer dizer, quando se pode vai-se passear, ou mesmo estando em casa está-se bem. Hoje em dia está difícil para passear. Às vezes vejo televisão com a minha família, pronto. Algumas vezes apetece-me estar sozinha no quarto, outras vezes estou com o meu namorado. Acha que a falta de tempo prejudica a relação familiar? Sem dúvida, isso quando não se tem tempo para os familiares, alguma coisa sai mal a perder. Um bocadinho, porque eles sentem a minha falta, gostavam de estar mais tempo comigo, portanto prejudica um bocadinho. No meu caso prejudica um bocado, tento compensar quando estou perto da família, não é? Mas prejudica sempre um bocado, sim senhor. Até porque a vida hoje é muito estressante e nós temos que correr muito, na minha profissão temos que correr muito e então temos que, para ganhar o suficiente para sustentar a família, temos que fazer por isso, não é verdade?
Hoje em dia nós vemos as crianças e os jovens muito ligados à televisão e ao computador devido à falta de tempo dos pais estarem com eles. Que consequências é que acha que isso pode trazer? Eu acho que são muitas consequências graves porque deve afetar o relacionamento entre pais e filhos, que deve ser sempre unido, e eu penso que isso vai afetar bastante. Acha que vai afetar no desenvolvimento deles, no crescimento, nas companhias que eles irão escolher? E até nos relacionamentos deles com os amigos depois, futuramente, e no trabalho. É uma coisa que quase toda a gente tem isso na família e é um bocado complicado de se resolver. Pode trazer, sei lá, consequências futuras. Não será o meu caso, porque tenho uma esposa que coordena as coisas e o espaço e o tempo das minhas filhas, mas num futuro próximo dessas crianças poderá trazer algumas consequências, claro. Até no crescimento delas e não sei, não... Prejudica porque eles não têm muito tempo para conviver com eles. Não têm tempo para ouvir as opiniões deles, os conselhos, que podem ser muitas vezes úteis para a vida futura deles. Acha que as crianças e os jovens podem cometer erros devido a não estar tanto tempo com os pais? Podem, porque ouvir as experiências de vida dos adultos podem ser sempre muito úteis para a vida dos jovens. Então, estamos falando hoje sobre um dos maiores problemas que assolam ou assola as famílias. A falta de tempo. A falta de tempo, o estresse, a correria tem impedido o convívio, tem impedido a amizade, o se conhecer mais, porque nós temos sempre o que mais conhecer da outra pessoa, não é? E isso requer tempo, convivência, conversa. Dedicação. A pessoa não pode dizer... porque há coisas que muitas pessoas elas estão sempre assim, deixando para amanhã. Não. Hoje eu não tenho tempo, então fica para amanhã. E esse amanhã acaba não chegando nunca. Então a pessoa ela tem que saber dividir as coisas, ela tem que ter essa disciplina, essa organização, dela dar essa prioridade para a família. E às vezes também existe aquele problema da pessoa ela não querer ouvir ou não saber ouvir, não é? Que tudo acaba cooperando para isso. A pessoa acaba se tornando uma pessoa estressada, ela não consegue parar para ouvir a outra pessoa também, não é? Extremamente, às vezes, individualista, né? É tudo para ela, tudo para o interesse dela. Ela não pensa no outro, em combate. Pois. Então, a pessoa ela tem que parar e pensar bem, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você colhe indiferença, não é? Se você não dá atenção devida, você vai colher desse fruto, que não é bom, com certeza. A gente vê, Thaís, aumentar, por exemplo, o número de delinquência. Cada vez mais os jovens, eles se tornam rebeldes. E isso cada vez mais cedo, não é? Quando a gente via um delinquente com 18, 19, 20 e poucos anos, agora é aos 13. E isso é uma maneira deles chamarem atenção por causa dessa falta de tempo que eles às vezes têm dos seus pais, uma maneira deles chamarem a atenção se rebelando, para mesmo chamar a atenção, já que não tem tempo para mim, então olha, eu estou fazendo isso. Cria uma revolta. Você vai olhar para mim agora, porque agora eu vou chamar a sua atenção. Quer dizer, as crianças deixam de ser crianças mais cedo também por causa disso, né? É verdade. É uma bola de neve, um problema que traz outro problema, uma situação que chama outra situação. As consequências, elas são graves. A gente tem falado em vários programas que hoje em dia os pais, por não terem tempo, eles dão graças a Deus por existir a televisão, porque coloca o seu filho diante da televisão e a televisão é a babá, toma conta do filho. Ou então compra um jogo eletrônico, um game, dá para o filho, ele fica ali a jogar, ocupa o seu tempo e os pais nos seus afazeres. Quer dizer, é das piores coisas que possa existir, porque a criança ela precisa de atenção, de carinho, de alguém que lhe ouça, de alguém que lhe discipline, que lhe corrija, que lhe ensine, não é? Para que ela cresça com bons princípios, com caráter, com carinho, com atenção, com segurança, sabendo o que realmente é a vida, das dificuldades, mas tendo como exemplo uns pais presentes, certamente que essa criança vai ser
um excelente adulto, não é? E mesmo da mulher para com o seu marido, do marido para com sua esposa, né? Às vezes porque trabalham, chegam tarde, né? Eles sentem essa falta, essa necessidade daquele diálogo, daquele carinho, daquele tempo de estar com a sua família, né? Com aquela pessoa que você ama. Então, a falta de tempo, a correria do dia a dia de hoje, ela tem deixado realmente muitas famílias vazias, né? Faltando realmente uma coisa muito importante, que é esse convívio. E muitas pessoas agora até devem estar pensando assim, falar é fácil, mas vocês não estão no meu lugar, não é? Porque como é que eu vou arranjar tempo? Eu não tenho tempo, eu queria, bem que eu gostava, mas como é que eu vou arranjar tempo? Eu não tenho, olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Às vezes é mãe solteira, às vezes é um pai solteiro, não é? Que é muito comum hoje em dia também. E a pessoa diz, eu sou tudo, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho que fazer tudo. Se não for eu, quem vai fazer? Eu não tenho tempo. Mas eu acho isso um grande engano, porque quando a pessoa quer, ela sacrifica, ela se dedica, ela arranja o tempo. Falta organização. Falta organização, porque assim, eu acho que se a pessoa, ela pode até não fazer tudo, mas muitas das vezes quando ela diz que tem falta de tempo, se ela for analisar tudo que ela faz, há coisas que talvez ela não precisava fazer. Então ela pode pegar para fazer primeiro as coisas mais importantes, depois as no meio, digamos assim, depois, se sobrar tempo, as outras. Mas ela não está sabendo organizar, então ela está fazendo pequenas coisinhas e esquecendo as grandes coisas. Coisas que ela poderia deixar para o dia seguinte, que não teriam tanta importância assim como o cuidado com a família. Então é uma questão de se organizar e de priorizar o que é mais importante. Exatamente. Não é? Sim. Bom, nós vamos conhecer a história da Darlene, uma pessoa que ela sofreu com sérios problemas na sua família, esteve realmente por um fio, mas ela decidiu usar da fé. Nós estamos falando de tempo, organizar-se, mas muitas vezes é necessário fazer uso da maior arma, do maior recurso que o ser humano tem e que a maioria não usa, que é a fé unida a uma inteligência e colocada em prática no Deus Altíssimo. Foi o que ela fez e você vai conhecer o resultado. Sou a Darlene Monteiro. Embora acreditasse em Deus, nunca fui praticante de nenhuma religião. Era viciada em tabaco, haxixe, tinha dores de cabeça constantes e vários problemas com o meu companheiro. Tive problemas financeiros que me levaram a perder tudo. Por esse motivo, ele tentou o suicídio 3 vezes. Mas a partir do momento em que sacrifiquei para o Deus vivo na campanha de Israel, vi a mudança com os meus próprios olhos. Passei a ser calma, fui curada e liberta dos vícios. Casei com o meu companheiro, ele recuperou a empresa e somos unidos e felizes. Agora é a minha vez. Parabéns a Darlene. Bom, nesses poucos segundos em que ela contou a sua história de superação, parece que foi tudo fácil. Tudo fácil, não é? Não. Só ela sabe o quanto ela sofreu, o quanto ela lutou e o quanto ela teve que colocar em prática a sua fé, confiar, receber os ensinamentos práticos do Centro de Ajuda. E nós queremos convidar você e desafiar você. Você que está aí do outro lado dizendo, a minha família não tem jeito, o meu marido não tem jeito. Como é que é aquela história? Pau que nasce torto permanece torto. Não se endireita, permanece torto. Ele não tem jeito. Você não conhece como é o meu marido, você não conhece o João, você não conhece meu filho, você não conhece a minha esposa. Não conheço, você não me apresentou, você não levou até o Centro de Ajuda, onde nós estamos recuperando vidas, recuperando famílias inteiras sendo recuperadas. Nós temos estado ali diariamente para ajudar você que vê a sua família como um caso perdido, mas que não aceita que isso continue a acontecer. Nesse domingo agora, pelas 9h30 da manhã, na reunião intitulada A Hora do Milagre, nós estaremos ministrando sobre você e a sua família o poder de Deus. E eu tenho a certeza que, assim como a Darlene e essas centenas de pessoas que você acompanha agora nessas imagens,
você também será beneficiado. Basta que você seja capaz de tomar essa atitude. Em todos os nossos centros de ajuda, eu e a minha família estamos ali na nossa sede regional em Almada, na Avenida 23 de Julho, número 14, ao lado das bombas da Repsol, na Cova da Piedade, em Almada. Domingo, então, agora às 9h30 da manhã, quando nós estaremos dando início também aos 21 dias pelo mais importante, que é o Espírito Santo. Sabe, muitas são as famílias que vivem hoje desorientadas, sem direção, por falta do Espírito da luz, do Espírito que dá forças para que a pessoa consiga enfrentar, vencer os problemas, que ilumina para que ela tenha a direção, a sabedoria, não é? É, o Espírito que dá a direção mesmo para o caminho ela seguir e receber a sua vitória. Então, as pessoas elas têm que estar nesse jejum, nesse propósito nós vamos fazer, porque muitas pessoas já foram abençoadas e alcançaram, né, e conseguiram superar o insuperável em suas vidas e conseguiram alcançar a vitória. Você está tendo esta mesma oportunidade. Importantíssimo é que esta pessoa entenda que durante este jejum, onde nós estaremos nos abstendo de televisão, rádio, leituras, não é? Enfim, tudo aquilo que possa ocupar o nosso tempo de uma forma negativa, nos enchendo de preocupações, de ansiedade, de medo. Nós vamos ocupar o nosso tempo buscando as coisas de Deus, a sua palavra, a sua direção, falando com Ele, meditando, reconhecendo os nossos erros, onde temos que melhorar, nos aprimorar, buscando de verdade que o Espírito dele venha habitar dentro de cada uma. Sim, esse jejum também serve para a pessoa ver o foco mais claramente, né? Porque às vezes com essas coisas que a gente falou de televisão e tudo mais, a pessoa se distrai, ela fica meio assim, espalhada, perdida. Meio que perdida, né? Exato, e tirando tudo isso, tirando as distrações, a pessoa vai e vê o foco mais claramente. Ela vê, não, é aquilo ali que eu quero. Então ela tira tudo o resto, estava ocupando o tempo dela, estava distraindo ela para alcançar esse objetivo. Bom, e é por isso que nós, então, desafiamos você. Pegue a foto da sua família, a chave da sua casa, nos procure. Já nesse domingo nós estaremos ali para lhe auxiliar. Nós somos uma família que temos lutado e conseguido vencer. Não somos perfeitos. Não pense que nós somos perfeitos. Não somos perfeitos, mas temos a capacidade para ajudar você que necessita de ajuda. Eu queria até apresentar para você algumas imagens da nossa família, não é? Estivemos num passeio que fizemos ali pela Nazaré e que foi muito bom. E é isso que você precisa para o seu lar, para a sua casa. Busque tempo para estar com a sua família, busque fazer um passeio, se organize. Talvez não seja possível todas as semanas, mas uma semana sim, uma semana não. Mas você tem que investir. Se você não investe agora na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, amanhã virá a fatura. A fatura virá e vai ser caro, você vai pagar caro, se é que já não está acontecendo assim. Então tome uma atitude e faça aquilo que você tem aprendido aqui no programa da Família Unida, né? Pois, é importante a pessoa ela estar atenta aos sinais, né? Porque quando a pessoa ela erra e ela não faz o que ela tem que fazer, os sinais começam a aparecer. Então, ela está atenta aos sinais e corrige logo enquanto é tempo, pelo bem da sua família, do seu lar. Você veja, Thaís, que a Darlene, ela mencionou sobre o sacrifício. Ela falou que foi preciso ela sacrificar no altar do Deus Altíssimo para que houvesse uma mudança na vida dela, da sua família, do seu marido, né? Sim, porque sem esse sacrifício, se a pessoa não faz, se a pessoa tenta simplesmente pela força dos seus braços, muitas das vezes ela não consegue. Por quê? Porque precisa dessa força superior que vem do autor da vida, né? Você precisa reconhecer que precisa da intervenção de Deus no seu lar, na sua casa, na sua família. Para maiores informações, você pode ligar para a nossa linha
Amigo 24 horas, que é o 21 836 8008. Ou acessar o nosso website iurde.pt. Bom, nós vamos ficando por aqui com o programa da Família Unida de hoje e eu tenho certeza que alguma coisa te ajudou. Tire um tempo para você, para sua família, em vez de deixar a família de lado por falta de tempo, deixe certas coisas de lado para dedicar tempo à sua família. Não é assim? Verdade. Um abraço para todos. Até a próxima.